Muito bem. Bom dia, Carlos Brazão e Ricardo Mendes. Muito obrigado por terem aceitado este convite. Carlos, Prazer é eu nosso. começava por ti. Como é que um antigo quadro da Cisco, em Portugal e no estrangeiro, virou investidor? Olha, porque encontrei um bom projeto de investimento. Primeiro que tudo, obrigada. Primeiro que tudo, antes mesmo, obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer. Voltando à resposta, primeiro que tudo, porque encontrei um bom investimento. Isto é uma história que começou há algum tempo. Um dia recebo um telefonema, um contacto do Ricardo a explicar-me o que era a Volt. Encontrei-me com ele. Não demorou muito tempo a apaixonar-me e a perceber o enorme potencial da tecnologia da Volt desenvolvida por eles. Já levam mais de 10 anos a desenvolver esta tecnologia. Fui ajudando como podia, enfim, com base nos conhecimentos, quer a nível de clientes, quer enfim, com a carreira de negócio que eu tive. E foi de tal maneira que ao fim, isto tudo, primeiro estranha-se, depois entranha-se, depois gosta-se. E quando gostei mesmo, aproveitei agora a mais recente ronda de investimento para me também tornar um investidor, obviamente não tão grande como os dois venture capitals, porque eu sou individual, mas diria eu que estou bastante grato, portanto, os dois investidores venture capitals, como o próprio grupo de fundadores, me terem aceito também como investidor, porque eu acredito, primeiro, no potencial incrível da Volt e já agora, quando nós somos investidores, porque acredito que poderemos ganhar muito dinheiro, que no fim de contas é o endgame deste tipo de investimentos. Poderemos ganhar muito dinheiro e ter um muito bom retorno sobre este investimento. E para mim é a razão fundamental. Muito bem, Ricardo. Como é que se otimiza, protege e otimiza a viagem pela cloud? Olá, Ricardo. Muito boa pergunta. Antes de mais, agradecer aqui o convite. É com todo o gosto que estou aqui a conversar contigo um bocadinho. Indo à tua resposta, como é que isso se faz? Utilizando tecnologia Volt. Essa é a resposta direta. Não a Volt. Na prática, é uma companhia que visa aqui melhorar os estándares de segurança e já agora, ao mesmo tempo, simplificar esta viagem que já está a acontecer no movimento dos dados para a cloud. Isto, a segurança, está na base do Volt já há 10 anos, quando começámos a desenvolver o Volt na sua primeira essência como um produto, um protótipo de investigação, no âmbito da investigação universitária. E, portanto, a segurança esteve sempre na base, e esse é um dos grandes diferenciadores da Volt. E depois, como é que otimiza? A utilização de múltiplas clouds, que é uma das capacidades do Volt. A utilização de múltiplas clouds permite exatamente isso. Permite utilizarmos diversos provedores de cloud, tirar o melhor que cada um tem a oferecer de acordo com as nossas necessidades. Isso é tudo tornado simples através da plataforma Dynamic Storage Platform do Volt, que consegue, à distância de 2 ou 3 cliques, ou com uma integração através de uma API pública, criar serviços de armazenamento on demand, ok? Para armazenamento de dados totalmente seguros, totalmente segura, de forma simples e sem aumentar verdadeiramente tanto o custo operacional do armazenamento dos dados e, ao mesmo tempo, reduzindo ainda aqui o trabalho de manutenção deste tipo de soluções. Ok? Portanto, na prática, é isto que faz o Volt e é com estas ferramentas que o Volt tem que possibilita tornar tudo isso possível de forma simples. Muito bem, eu já vou voltar a ti para te perguntar mais umas coisas. Carlos, tu na tua experiência profissional e principalmente quando andaste aí um bocadinho, pelo que eu sei, pela Europa, Médio Oriente, África, Rússia, se não me engano, portanto, por muito mundo, na altura, imagino que estavas ligado mais à área, penso, das vendas e do marketing da Cisco, e, portanto, deverias trabalhar essencialmente com grandes clientes. Mas apareceu-te ou nunca aconteceu, e portanto isto é novo,
novas empresas, startups com quem tenhas tido o contacto ou não? Enfim, eu tenho há muitos anos tenho uma paixão pelo tema do empreendedorismo e por, dentro das minhas possibilidades e da minha modéstia, dar a mão a empresas na área, startups, no final, na área tecnológica. Se quiser, eu escrevi um artigo, se não me engano, em 2008, no Expresso, que é hoje em dia uma das minhas imagens de marca, o Gonçalo Amorim da BGI, passa a vida a mostrar esse artigo. Ele usa bastante, de vez em quando, esse artigo, que era uma visão para o futuro de Portugal, se nós, como país, conseguíssemos aproveitar o potencial de ser o canto de inovação da Europa, um pouco como o Silicon Valley é o cantinho da inovação dos Estados Unidos. Sempre fui um defensor disso. Se quiser, posso te enviar depois o artigo. Agradeço. E ao longo destes anos todos, como é o prazer, e ao longo destes anos todos, eu tenho tido sequencialmente contacto com diversas startups. Além da Volt, por exemplo, ainda hoje dou uma ajuda informal a mais uma ou duas em áreas completamente diferentes. Se calhar um dia falaremos sobre elas. E também no passado ajudei sequencialmente também algumas outras startups a pensar o processo de internacionalização, a pensar o seu go-to-market, algumas delas no processo de venda, porque muitas vezes são pessoas fantásticas, como o Ricardo e o Tiago, que é o outro cofundador com ele, e o Alisson, que têm a ideia correta, no caso, por exemplo, do Ricardo e dos outros fundadores, têm a ideia correta com um mérito incrível, que tiveram a ideia correta 10 anos antes do tempo. E quando chegam ao fim desses 10 anos, têm 10 anos de desenvolvimento em cima. E agora é preciso fazer uma coisa que é transformar esse trabalho incrível num sucesso. Eu tinha um presidente, conheci muito bem um presidente da Cisco Europa, que dizia: a Europa lidera, na Europa não tem problemas de inovação, tem problemas em capitalizar comercialmente a fantástica inovação que produz. Todos os fundadores que eu conheço e todas as empresas, todos os criadores de startups que eu conheço são muito melhores que eu a pensar e conceptualizar soluções e tecnologia e perceber as oportunidades tecnológicas. Onde eu penso que posso acrescentar valor e tenho adorado ao longo dos anos acrescentar valor é pensar como é que se pode transformar essa tecnologia depois em coisas que se possam faturar, empacotá-las e embelezá-las em coisas que se possam faturar, e depois em pensar uma coisa que na Cisco se chamava, e que é um termo hoje em dia o jargão da indústria, que é o go-to-market, as avenidas para o mercado. Porque, por exemplo, uma tecnologia como a Volt, ela própria cria vias para o mercado. Ela faz enablement de parceiros que tinham sido afastados há anos da cloud, porque possibilita-lhes voltarem ao mercado com uma aproximação diferente. E isso é talvez o maior valor acrescentado que eu posso dar, é pensar a ajudar o mercado e pensar que também agora como é que se constrói a capacidade dentro da companhia, ou dentro da companhia externalizando, a capacidade de venda da boa inovação que existe. Sem dúvida. Ricardo, uma coisa à qual eu sou muito sensível, que é a questão da proteção dos dados, e preocupa-me imenso como nós hoje em dia não somos capazes de proteger os nossos dados. Há 2 anos, penso que foi há 2 anos, tive a felicidade de conhecer e falar o Tim Berners-Lee, o fundador da internet, que é engraçado, que é aquelas pessoas que nós vemos no fundo nos mídia e fazemos uma ideia, depois quando conhecemos aquilo era um nerd, mas já um bocadinho mais velho do que os nerds mais jovens que eu conheço, mas uma pessoa excelente. E estávamos num grupo de pessoas, começamos obviamente a fazer-lhe um conjunto de perguntas e ele começou, tivemos uma maior a ouvi-lo, não foi a falar com ele, foi a ouvi-lo a ele. Até porque ele agora tem este projeto que é o Solid e precisamente aquilo que ele fala, que para mim faz todo sentido, que ele quer, no fundo, que as pessoas reganhem o poder da sua informação e que a possam dar a quem muito bem quiserem, mas também possam retirar a autorização quando muito bem quiser. E uma das perguntas que na altura lhe fiz, na qual eu acho que ele não conseguiu dar uma resposta, eu acho que nem sei se alguém consegue dar, que é, nós vivemos num mundo em que por muito poder que tenhamos a nossa informação, nós, só pelo facto de sairmos de casa e vivermos, estamos sempre a dar informação. Porque passamos sobre um conjunto de coisas que recolhem informação nossa e que a transmitem para algum sítio que nós nem sabemos para onde. Portanto, como é que tu, que és
que és um cientista e um empreendedor nesta área, como é que vês esta questão da proteção dos dados? Começo por dizer, relativamente ao segundo ponto, ao ponto que abordaste, no que diz respeito a uma área dos nossos dados pessoais que são impossíveis de proteger, porque há aqui um contrato quase tácito do uso de tecnologia que cria dados. Nós não podemos abdicar da evolução tecnológica sem ter este reverso da medalha, ao fim e ao cabo, porque há sempre os vários sistemas que existem vão recolher dados e vão utilizá-los para o nosso bem e para melhorar a vida das pessoas. No entanto, a questão é que tipo de dados e onde é como é que eles são usados e como é que essa informação é depois utilizada e o que é que se tira dessa informação e quem é que tira partido dos dados tirados daí. No que diz respeito aos dados mais sensíveis, aquilo que nós na Volt e nós, enquanto ainda investigadores, há cerca de 10 anos identificámos, muito antes até inclusive de ser uma trend, que é agora, se olharmos para a Gartner este ano, e olharmos para a parte da cloud, vemos lá Distributed Cloud, é claramente uma grande trend para poder, de certa forma, aqui mitigar o poder que os grandes players têm sobre os dados. E nós começámos a olhar para isso, como o Carlos estava um pouco a dizer na anterior intervenção dele, há cerca de 10 anos nós rapidamente olhámos para as clouds que estavam mesmo a acabar de aparecer, que para todos os efeitos são tecnologia que aparece de entidades privadas com fins lucrativos, ok? E que depois nós começámos a olhar e percebemos que eles iriam muito facilmente começar a ter dados importantíssimos relacionados com as pessoas e com a vida das pessoas, com a vida das empresas, que naturalmente acabam por servir também elas as pessoas, ao nível, inclusive, governamental ou estatal, e relacionados, nomeadamente, com a saúde das pessoas, que é uma das coisas mais privadas que temos. Portanto, todos esses dados, serem responsabilidade e serem mantidos por uma única entidade com fins lucrativos, com tecnologias que eles próprios gerem, com acesso físico ao local onde esses dados estão, foi muito rápido para nós perceber que isso iria ser um problema. E há cerca de 10 anos nós começámos exatamente a tratar esse problema com a criação, na altura, de um conceito que nós chamávamos o Cloud of Clouds, na qual criávamos aqui uma abstração que utilizava múltiplos players e que garantia a total privacidade dos dados, utilizando múltiplas entidades destas, mesmo que estas entidades estivessem com problemas, ponto 1, de disponibilidade, ou com problemas do tipo de estarem a ser alvos de um ciberataque, ou serem alvos, por exemplo, de obrigação governamental de disponibilizar dados. A nossa tecnologia já previa isso, já previa manter e assegurar a total privacidade e disponibilidade dos dados, mesmo que esses casos acontecessem. Portanto, e desta forma, respondendo aqui diretamente à tua pergunta, e com a tua preocupação inicial, que é os dados as pessoas voltarem a ter o controle sobre os dados, isto é uma das formas mais relevantes de devolver o poder às pessoas. Basicamente, pondo nas suas mãos, e não nas mãos das entidades que depois detêm os dados, pôr nas suas mãos o poder de onde exatamente estão os dados, quais é que são as entidades, onde eles estão, e a pessoa pelo menos ter, por um lado, garantir a privacidade de toda a informação privada e que as pessoas querem manter seguras, mas devolver-lhes pelo menos uma sensação de que eu sei exatamente onde os meus dados estão, eu sei quem é que são as entidades que os mantêm e sim, desta forma, devolver-lhes pelo menos essa sensação de que mantêm os dados dentro de um certo controle. Então, Carlos, tu há bocadinho falaste de uma coisa que é muito importante no mundo das empresas na Europa e em Portugal, eu diria que ainda mais, que é o facto de sabe-se produzir muito bem, inova-se, sabe-se fazer, mas não se consegue ou não se sabe comercializar bem.
E a essa questão eu ainda adicionaria outra questão que na Europa é um problema gravíssimo, que é não se consegue financiar também, porque muitas vezes estas empresas se calhar como a Volta até, esperemos que, esperemos que tenham sucesso, mas que o sucesso não lhe faça que aconteça isso, é que muitas vezes que depois o sucesso leva-os a ir procurar rondas de financiamento já de uma dimensão muito grande e vão para os Estados Unidos e portanto mudam as sedes para Delaware e acabou, e no fundo andamos nós, Europa, a investir no talento e a perder a capacidade do mesmo. O que é que tu tens sentido, principalmente nesta tua comparação entre a tua experiência profissional no mundo das vendas e numa empresa altamente competitiva a nível global e essa capacidade ou incapacidade que existe, e agora mais em Portugal, precisamente para valorizarmos o que fazemos? Assim, eu acho que para muito boas ideias, sempre se consegue investimento. Se as ideias são sempre muito boas, sempre se consegue investimento. E a prova disso é a Volt. E eu, ao longo dos anos, as empresas que tenho ajudado e que são boas, elas, de vez em quando, eu diria, recorrentemente recebem telefonemas de potenciais investidores a dizer como é que isso vai. Portanto, as demonstrações de interesse vão sempre aparecendo. Portanto, para as muito boas empresas. Agora, é óbvio que eu conheço empresas de startups, não sabia dizer de chamar startups, de tecnologia americanas, que eu acho que nem um quinto do potencial da Volt tem, e nos Estados Unidos conseguem facilmente financiamentos de 200, 300 milhões. E obviamente que isso lhes permite um boost, e também uma responsabilidade maior, não é? Mas também um boost para crescimento e para investimento e para fortalecer as capacidades de desenvolvimento, continuado dos produtos e de operações para poder vender os produtos e de capacidade comercial dos produtos gigantesca. Portanto, atenção que mesmo nos Estados Unidos, toda a parte de investimento em ivinovação é um bocado centrífugo à volta do centro do Silicon Valley, não é? De Silicon Valley, porque mesmo a Facebook, que nasceu numa universidade da Ivy League, a Costa Leste, rápido, ao fim de 2, 3 anos, o Mark Zuckerberg lá teve que ir para Silicon Valley. Porquê? Não é porque aquilo seja melhor. É assim, é porque lá está todo um ecossistema de financiamento que percebe empresas como a Volt e tem capacidade, primeiro tem capacidade de perceber, segundo tem capacidade de investir. E portanto, porque é que estão lá mais empresas que têm mais capacidade de perceber e de investir? Que é um fenómeno de realimentação, ou seja, as startups vão para lá porque existem lá estas empresas estão lá porque as startups vão todas lá ter. Portanto, é um fenómeno de realimentação que é muito difícil de replicar em qualquer parte do mundo. Voltando à minha conversa há bocado, falta ainda surgir há uma oportunidade para que um centro desses, algures na Europa, se desenvolva e comece a funcionar por efeito gravítico sobre todos os outros. Já se falou em Londres agora é mais difícil porque está fora da União Europeia, já se falou em Berlim, fala-se em Paris, mas eu acho que Lisboa, Portugal tinha um potencial incrível para um dia ser isso, para um dia conseguir isso, sobretudo se fizer uma ligação ao venture capital americano. Mas já me estou a estender muito a minha pergunta. O que eu estou a dizer é óbvio que boas ideias arranjam sempre financiamento, e boas ideias, boas startups com muito boas tecnologias, muito boas soluções, mesmo em Portugal, recebem regularmente chamadas com investidores interessados. Agora, é óbvio que por exemplo, nos Estados Unidos, um par de antigos líderes tecnológicos da Cisco desenvolveram uma startup que eu conheço bem e que para mim não tem o mesmo potencial transformador que a Volt tem, e arrancam logo com um investimento de 400 milhões logo nas fases iniciais. Portanto, isso é muito mais fácil lá. Mas também, se calhar, também não esconderia que também há um fator de gozo em fazer omeletes com poucos ovos. Não, a minha questão nem era tanto. A minha questão é que muitas vezes fazes as omeletes e depois as omeletes vão para lá, porque a capacidade de ir buscar rondas muito superiores. Se tiverem mesmo sucesso, Ricardo, não há alternativa. Mas esse é um dos problemas que a Europa, mas esse é um dos problemas que a Europa enfrenta e na qual se preocupa muito, mas ainda não tem tido capacidade de concretizar essa preocupação.
Isso não se Ricardo. decreta. Vou-te dizer, Não. deixa-me só responder mais 20 Claro, segundos de claro. resposta. Isso não se decreta. Isso e também não são só policies, mas algumas policies dão jeito. E basta ver aquilo de certeza que tu conheces, que é o exemplo de Israel, que Sem é de dúvida. facto fora dos Estados Unidos, provavelmente o maior exemplo concentrado de um pequeno país ter uma estratégia de sucesso e desenvolver, e eu, com tempo, 20 anos, desenvolver esse ecossistema de sucesso. E Agora mais pego do no que you, isso, porque Carlos, senão daqui e a nada mais, monopolizo isto. não, Carlos, isso é muito importante, mais do que isso, é que per capita Israel, penso que até tem, não tenho a certeza do que vou dizer e portanto não o quero afirmar, mas penso que tem até investimento per capita superior ao americano, o que é uma coisa impressionante. Sim, facilmente. Uma coisa impressionante, aquilo é um caso incrível, sem dúvida, mas também os israelitas, em algumas coisas, também conseguem dar vacinas a toda a gente muito mais rápido que os outros, pá, portanto, isto também era outra conversa. É um povo empreendedor. Sem dúvida, sem dúvida. E habituado a ultrapassar obstáculos, e portanto, desde sempre, e por isso tem a necessidade de aguçou o engenho. Ricardo, diz-me, quando é que foi no teu processo de desenvolvimento, até porque já disseste que começaste há 10 anos, não é? Todo este processo que levou à criação da Volt, quando é que foi que tu sentiste a necessidade de preciso de alguém, preciso de investidores, preciso de dinheiro e experiência, e de alguém que tenha mais experiência do que eu, se calhar, digo eu, em áreas que eu não tenho, e portanto tenho que ir procurá-los ou encontraram-te? O que é que aconteceu? Olha, o nosso percurso, eu diria que é um percurso relativamente típico. O que nós temos de típico, ou diferente, não é típico, diria, é diferente, são as pessoas, só mudam as caras, porque o percurso é relativamente semelhante. Nós começámos, como eu disse há pouco, com investigação, com projeto de investigação no âmbito académico, na realidade o que aconteceu foi nós fizemos a nossa tese, já nestes assuntos, terminou a tese e continuámos envolvidos nos projetos, porque tínhamos nos projetos europeus que foram servindo de financiamento por um lado e também de desafiador para encontrar soluções ainda mais acertadas e mais difíceis para assuntos relacionados com a segurança dos dados e as múltiplas clouds, etc. E nós fomos ficando agarrados ao desafio que era conseguir resolver mais um problema. Vamos conseguir resolver mais um problema. Fomos passando isto e fomos desenvolvendo cada vez um protótipo mais rijo, mais fiável, mais funcional. Acontece que com o passar do tempo os nossos parceiros nos projetos europeus, falamos de players como, sei lá, Philips Healthcare, players não nacionais e também nacionais, que eram parceiros nesses projetos, foram-nos desafiando aqui e ali. Primeiramente nós não dávamos muita atenção e depois começou a fazer sentido, porque de facto éramos muito desafiados para tentem levar isto para o mercado, etc. E nós, a determinado momento, também tínhamos essa veia de curiosidade e a veia de procurar desafios e conseguir alcançar objetivos. Tentámos, vamos tentar aqui transformar isto numa empresa. Uma das primeiras coisas que percebemos foi aquela luta do ovo e da galinha, que é principalmente nas áreas de Deep Tech, que já tiveste aqui conversas exatamente neste fórum, nomeadamente com o Pedro Ribeiro Santos da Armilar, que investem muito em Deep Tech, e outros, a Brightpixel, inclusive. O Deep Tech tem um problema relacionado com a questão das provas de conceito, porque tu não consegues, com meros protótipos, pôr coisas em produção, porque naturalmente, especialmente no B2B, porque o teu cliente quer uma coisa que funcione mesmo e que dê garantias e que dê suporte, etc. Portanto, tu necessitas muitas vezes, precisas deste financiamento para naturalmente criar uma equipa para dar suporte, criar aqui um processo de resolução de problemas, caso eles existam, etc., precisas de uma estrutura. E por isso foi por essa razão que acabámos por ir à procura do investimento, também com esta ideia do Go Big, Go Home,
porque a Volt tem tudo o que é necessário para ser uma empresa global, com tudo o que isso implica, tem os cheques todos, e portanto, a procura de capital foi uma estratégia que achámos necessária. Fizemos e conseguimos, primeiramente com a Armilar e agora com o fecho desta segunda ronda, com a entrada da Schilling Capital, que temos muito gosto de ter a bordo, e com o Carlos Brazão, que já acompanhava o projeto connosco e que agora se junta também como investidor. E temos todo o gosto em tê-los, funciona, tenho que dizer isto. São os investidores com os quais eu trabalhei aqui em Portugal, mas acho que eles são muito virados para o futuro. Portanto, aqui o ecossistema em Portugal, no que diz respeito aos VCs, acho que estão muitíssimo evoluídos. Portanto, acho que, relacionado também com a última pergunta que fizeste ao Carlos Brazão, acho que temos aqui, de facto, matéria, tanto do ponto de vista dos fundadores e dos empreendedores, como também do lado dos VCs, que começamos a criar aqui capacidade para podermos ser aqui um polo importante no que diz respeito aqui à criação de valor, à criação de empresas, nomeadamente na Europa, e também começar a oferecer aqui, criar soluções para aquele grande desafio que tu identificaste, e muito bem, que é um desafio que eu também acho que é relevante, que é como é que nós mantemos este valor que criamos aqui na Europa, essencialmente. Muito bem. Carlos, eu sei que tu és um apaixonado pelas questões militares e, a inovação, ou seja, a procura, no fundo, por novas armas, por novas tecnologias, é melhor sempre que sejam de defesa do que de ataque, mas nem sempre são para. A melhor defesa é o ataque. A melhor defesa é o ataque, mas nem sempre são com o objetivo de defender. E depois há aquele provérbio que eu vou comentar, que é: se queres a paz, prepara a guerra. É verdade. Sendo que há alguns que não querem a paz e, portanto, preparam-se logo para a guerra e, portanto, desenvolvem tecnologias ou procuram desenvolver para a guerra. Mas isso é outra questão. Mas a minha questão era mais estamos a falar de uma indústria que é responsável, sempre foi, ou na história, responsável por muitas das inovações e por grandes momentos de inovação, porque muitas vezes aí começa, muitas vezes há fundos significativos, enormes, e a procura de novas soluções leva a inovações que depois são transferidas para outras áreas da nossa vida civil. Como é que tu vês aqui em Portugal, no fundo, nós, já num sentido mais até lato, as empresas portuguesas estão a aproveitar estas cadeias de fornecimento globais na área da defesa, na área militar? É assim, o exemplo, voltando a Israel, que hoje é hoje um bocadinho, isto é só uma coincidência, falarmos de novo Israel. Israel é um caso mais paradigmático que eu conheço. Eles têm para aí 8 ou 9 mil startups na área de tecnologia, nomeadamente, tem não sei quantas na área de defesa, mas tem muitas na área de defesa, onde há um fenómeno de realimentação entre a enorme indústria de defesa, muito inovadora, que Israel tem, e todo o ecossistema de inovação, de tecnologias que depois está cá fora. Não funciona tanto por haver subsídio de inovação militar para a inovação civil, para, enfim, tecnologias mais civis. Funciona assim por criação de uma mentalidade de inovação, e não ter medo da mentalidade de inovação e não ter medo de inovar. É preciso ver que hoje em dia, por exemplo, Israel tem diversos sistemas de armas em que o desenvolvimento é pago pelos Estados Unidos. De tal maneira, eles já provaram que têm maior capacidade que inclusive os próprios americanos, de desenvolver alguns sistemas. E estamos a falar, por exemplo, de sistemas antimísseis balísticos. Aliás, mísseis antimísseis balísticos, pagos pelos Estados Unidos para os israelitas desenvolverem, testarem e depois eles compram. Digamos, o meio militar, como tem muito dinheiro, não tem em Portugal, mas a nível mundial, França, Alemanhas têm orçamentos de 40, 50, 60 bis. Muito desse dinheiro vai parar a desenvolvimento de tecnologia. E o que faz é criam um ecossistema de ricardos, de pessoas jovens com capacidade, que lidam com a nova tecnologia, perdem o medo da tecnologia, perdem o medo a criar e depois chegam cá fora e desenvolvem as suas próprias soluções. Tendo dito isto, é um meio
essa simbiose, sobretudo, existe quando há capacidade financeira na defesa, não é? Hoje em dia, o desenvolvimento de qualquer sistema militar é muito caro. São talvez as coisas mais caras de todas. Hoje em dia, uma fragata dos Estados Unidos custa 2 bis, para termos uma ideia. Um avião de combate custa 100 milhões. Qualquer desenvolvimento novo de um sistema de armas, estamos a falar 1, 2, 3 bis. Deve ser muito dinheiro que, mesmo países individuais da Europa, tirando os 2 ou 3 maiores, já não têm capacidade. Ou têm pouca capacidade. Portanto, talvez a melhor via para isso era o aumento. E eu, por acaso, neste momento estou a fazer o curso de auditor de defesa nacional, por coincidência, e fala-se muito nisso, que é o aumento da política de defesa comum, que inclusive é para fazer dentro dos exércitos, das forças armadas dos vários países da União Europeia, que obviamente vai criar alguns na Europa, disseminar pela Europa, uma capacidade tecnológica em todos os jovens que entram nessas empresas de desenvolvimento, e esperemos que sejam como no Estado, como em Israel, esses jovens percam o medo realmente a inovar, porque aí inova-se e venham cá para fora e façam uma coisa como Israel. Muito bem. Carlos, eu não resisto a esta, assim, é só antes de acabares uma piada. Agora que tu disseste que custava 2 bi para fazer o avião, já percebo porque é que nós vamos gastar 4 bi na TAP. Afinal estamos competitivos a nível internacional. Dava para 2 fragatas. Dá para 2 fragatas. Carlos e Ricardo, muito obrigado por esta conversa, foi excelente e fiquem bem, em saúde e que tudo corra bem. E principalmente, neste caso em concreto, muito sucesso para a Volt. Obrigado. Prazer. Muito obrigado pelo convite.